Você quer algo. Você luta por isso. Você finalmente consegue. E então, vazio. 5 minutos de satisfação seguidos por um vazio ainda maior. E então você quer outra coisa. Você persegue essa nova coisa. Você consegue. Mais vazio. E o ciclo continua. Infinitamente. Você nunca está satisfeito. Você nunca está em paz. Você está sempre querendo mais, buscando mais, precisando de mais. E você se pergunta: por que eu nunca me sinto completo? Por que nada que eu conquisto me satisfaz permanentemente? Por que eu sempre volto para esse vazio independentemente do que eu tenha ou consiga? A resposta vai te chocar. Não é porque você está buscando as coisas erradas. É porque você está sendo controlado pela força mais poderosa e destrutiva que existe dentro de você. Arthur Schopenhauer chamava isso de vontade. E enquanto você não entender o que é essa vontade e como ela te controla, você vai passar a vida inteira sendo escravo dos seus desejos sem nunca alcançar paz real. Arthur Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais a entender profundamente algo que os budistas já sabiam há milênios. Desejo é sofrimento. Não alguns desejos. Não desejos ruins. Todo desejo, por sua própria natureza, é sofrimento. Porque desejo significa que você está incompleto agora. Que você precisa de algo externo para se sentir completo. E mesmo quando você consegue o que deseja, a completude dura apenas um instante antes do próximo desejo emergir. É uma roda infinita de querer, ter, esvaziar-se, querer de novo. E você está preso nessa roda, correndo cada vez mais rápido, perseguindo cada vez mais coisas, mas nunca chegando a lugar nenhum. Porque a roda não tem destino, ela apenas gira. E você gira com ela até morrer, exausto, insatisfeito, se perguntando por que nada que você fez foi suficiente. Hoje você vai entender exatamente o que é essa força que te controla, como ela opera, por que você não consegue escapar dela usando apenas força de vontade. E principalmente, você vai aprender as únicas formas reais de se libertar dessa escravidão. Porque Schopenhauer não estava apenas diagnosticando o problema, ele estava oferecendo a cura. Uma cura que não envolve conseguir tudo o que você quer, mas sim parar de querer da forma compulsiva e destrutiva que te mantém preso. Porque liberdade não é ter tudo. Liberdade é não precisar de nada externo para estar em paz. A primeira verdade brutal que Schopenhauer revelou é que você não está no controle. Você acha que suas escolhas são suas, que seus desejos são seus, que você decide o que quer e quando quer. Mas isso é ilusão. Você não é quem está dirigindo. Existe uma força cega, inconsciente, insaciável, operando através de você. Schopenhauer chamava isso de vontade. Não a sua vontade individual, mas a vontade. Uma força cósmica, evolutiva, que usa você como instrumento para seus próprios fins. E qual é o objetivo dessa vontade? Sobrevivência, reprodução, perpetuação. Ela não se importa com sua felicidade. Ela não se importa com sua paz. Ela só se importa em continuar existindo. E ela faz isso te enchendo de desejos insaciáveis que te forçam a agir, a buscar, a conquistar, a reproduzir. Pense em quantos dos seus desejos são realmente seus. Você quer aquele carro porque genuinamente precisa ou porque a propaganda te convenceu? Você quer aquele corpo porque realmente se importa ou porque a sociedade associa isso com valor? Você quer aquela pessoa porque realmente a conhece ou porque seus hormônios te dizem que precisa reproduzir? Você quer dinheiro porque tem um propósito específico ou porque tem medo de escassez programado evolutivamente? A maioria dos seus desejos não são seus. São impulsos biológicos, condicionamentos sociais, programação evolutiva. Você é apenas o veículo através do qual essas forças se expressam. E você chama isso de suas escolhas. Mas você não está escolhendo. Você está sendo dirigido. Schopenhauer dizia que o ser humano é como um barco em alto mar. Você acha que está controlando o barco porque pode mover o leme. Mas você não controla o oceano, não controla o vento, não controla as correntes. A vontade é o oceano.
E ela é infinitamente mais poderosa que seu pequeno leme. Você pode fazer pequenos ajustes. Mas a direção geral, a força que te move, vem de algo muito maior que você. E quando você entende isso, quando você realmente aceita que você não está no controle tanto quanto imagina, algo interessante acontece. Você para de lutar tanto. Você para de se culpar quando não consegue resistir a certos impulsos. Porque você entende que está lutando contra forças evolutivas de milhões de anos. E você não vai vencer essa luta com força de vontade pura. Você precisa de algo mais inteligente. A segunda verdade que Schopenhauer descobriu é que satisfazer desejos nunca traz felicidade duradoura. Apenas alívio temporário de insatisfação. Pense em qualquer coisa que você desejou intensamente no passado. Aquele emprego, aquele relacionamento, aquela conquista. Você lembra do quanto você queria? Do quanto você achava que sua vida seria completa quando conseguisse? Agora você tem. E como você se sente? Provavelmente neutro, ou até entediado. Porque no momento em que você consegue algo, o desejo desaparece. E com ele desaparece a tensão que te fazia sentir vivo. E então você precisa de um novo desejo, um novo objetivo, uma nova conquista. Não porque você realmente quer, mas porque não consegue tolerar o vazio que fica quando não há nada para buscar. Schopenhauer chamava isso de oscilação entre sofrimento e tédio. Quando você não tem o que deseja, você sofre por querer. Quando você tem o que deseja, você fica entediado por ter. Não há estado intermediário de paz duradoura. Há apenas essa oscilação infinita. Desejo insatisfeito é dor. Desejo satisfeito é vazio. E então, novo desejo. E então, nova dor. E então, novo vazio. Infinitamente. E você chama isso de buscar felicidade. Mas você não está buscando felicidade. Você está fugindo do vazio. E enquanto você foge dele através de desejos, você nunca vai encontrar paz. Porque paz não está em conseguir tudo o que você quer. Paz está em parar de precisar. Olhe para as pessoas que têm tudo o que a sociedade diz que deveria te fazer feliz. Dinheiro, fama, beleza, poder, relacionamentos. Quantas delas são genuinamente felizes? Quantas não estão viciadas em drogas, em trabalho, em relacionamentos tóxicos, em busca desesperada pela próxima conquista? Porque ter tudo não cura o vazio. Apenas revela que o vazio nunca foi causado por não ter. O vazio é a condição natural da vontade insaciável. A vontade quer infinitamente. Então ela nunca está satisfeita. Não importa quanto você a alimente. Ela sempre vai querer mais. E você, como veículo da vontade, sempre vai sentir essa insatisfação. A menos que você aprenda a se desidentificar dela. A terceira verdade que Schopenhauer ensinou é que a maioria dos seus desejos são armadilhas evolutivas. Você quer sexo? Isso não é você querendo prazer. É seus genes querendo se reproduzir. Você quer status social? Isso não é você querendo validação. É sua programação evolutiva querendo garantir acesso a recursos e parceiros reprodutivos. Você quer acumular riqueza além do que precisa? Isso não é você querendo segurança. É seu cérebro primitivo que ainda acha que estamos na savana onde recursos eram escassos. A vontade não se importa com o contexto moderno. Ela ainda opera com programação de milhões de anos atrás. E você obedece como um fantoche inconsciente. Schopenhauer estudou profundamente o impulso sexual, por exemplo, e ele concluiu que era a manifestação mais óbvia de como a vontade nos controla. Você se apaixona por alguém. Acha que é amor verdadeiro. Acha que é conexão profunda. Mas analise biologicamente. Você está sendo atraído por marcadores de saúde reprodutiva, simetria facial, proporções corporais específicas, sinais de fertilidade. Seus genes estão escolhendo um parceiro reprodutivo ideal. E sua mente consciente cria uma narrativa romântica em cima disso para justificar o impulso. Você não está escolhendo amar. Você está sendo compelido a reproduzir. E você chama isso de destino ou alma gêmea. Mas é apenas biologia. E isso não torna amor menos real ou menos válido. Mas torna importante entender o que está realmente acontecendo.
Porque quando você entende que muitos dos seus desejos são manipulações evolutivas, você ganha poder sobre eles. Você pode escolher conscientemente quando atendê-los e quando não atender. Você para de ser escravo inconsciente, porque você vê os fios que te puxam. E quando você vê os fios, você pode começar a cortá-los. Schopenhauer não estava dizendo para você nunca sentir desejo sexual, nunca querer relacionamentos, nunca buscar recursos. Ele estava dizendo: entenda que esses desejos não são realmente seus. São programações. E quando você entende isso, você pode se relacionar com eles de forma diferente, com distância, com consciência, sem ser totalmente consumido por eles. A quarta verdade que Schopenhauer revelou é que quanto mais você alimenta um desejo, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, mais ele te controla. Isso é verdade para qualquer coisa: sexo, comida, dinheiro, validação social, poder, entretenimento. Toda vez que você cede a um impulso, você fortalece o circuito neural associado a ele. Você treina seu cérebro para buscar aquilo cada vez mais. E com o tempo, o que era um desejo ocasional se torna uma compulsão. O que era uma escolha se torna um vício. E você nem percebe quando cruza essa linha, porque acontece gradualmente. Um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, até que você não consegue mais parar. Schopenhauer observou isso especialmente em relação ao prazer. Ele dizia que o prazer é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Você acha que está saciando, mas está apenas aumentando a necessidade. Por isso, pornografia nunca é suficiente. Por isso, comida hiperpalatável nunca satisfaz. Por isso, redes sociais nunca preenchem. Por isso, dinheiro nunca é o bastante. Porque cada vez que você alimenta o desejo, ele cresce. E você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Até que você está completamente escravizado, gastando a maior parte da sua vida, da sua energia, dos seus recursos, alimentando desejos insaciáveis que nunca vão te deixar em paz. E aqui está o ciclo vicioso. Quanto mais você busca satisfazer desejos, menos satisfação você sente. E menos satisfação você sente, mais você busca satisfazer desejos. É uma espiral descendente onde você fica cada vez mais viciado e cada vez menos feliz. E a sociedade moderna está projetada para acelerar essa espiral, porque consumidores insatisfeitos são lucrativos. Pessoas que sempre querem mais são previsíveis. Pessoas escravas de desejos são controláveis. Então a cultura te bombardeia constantemente com novos desejos. Nova roupa, novo carro, novo corpo, novo parceiro, nova experiência. Sempre algo novo para querer. Porque se você parasse de querer, você pararia de consumir. E isso seria péssimo para a economia, mas seria ótimo para a sua paz interior. A quinta verdade que Schopenhauer ensinou é que existe apenas uma forma real de escapar da tirania do desejo: negação da vontade. Mas atenção, negar a vontade não significa reprimi-la. Repressão não funciona. Você não pode simplesmente forçar desejos para baixo usando disciplina, porque eles voltam mais fortes. O que Schopenhauer estava falando é de algo mais profundo. É sobre ver através da ilusão de que satisfazer desejos vai te fazer feliz. É sobre entender que você é mais do que seus impulsos. É sobre se desidentificar da vontade e reconhecer que você não é ela. Você é a consciência que observa ela. Isso soa abstrato, então vou tornar prático. Quando você sente um desejo surgindo, um impulso forte, uma compulsão, o que você normalmente faz? Você ou cede imediatamente ou luta contra com força de vontade. Mas existe uma terceira opção que Schopenhauer aprendeu com filosofias orientais: observar. Apenas observar. Sentir o desejo completamente sem julgá-lo e sem agir sobre ele. Sentar com atenção, com o desconforto, com a urgência. E perceber que você não é o desejo. Você é aquele que está observando o desejo. Existe uma distância, um espaço. E nesse espaço mora sua liberdade. Schopenhauer estudou profundamente o budismo e o hinduísmo.
E ele percebeu que eles tinham entendido isso há milhares de anos. A meditação não é sobre esvaziar a mente. É sobre aprender a observar pensamentos e desejos sem se identificar com eles. É sobre perceber que você não é suas emoções, não é seus impulsos, não é suas compulsões. Você é a consciência pura por trás disso tudo. E quando você realmente internaliza isso, quando você consegue manter essa posição de observador, algo mágico acontece. Os desejos perdem poder. Eles ainda surgem, mas não te controlam mais, porque você não está mais fundido com eles. Você está separado, assistindo. E na posição de assistir, você tem escolha. A sexta verdade que Schopenhauer descobriu é que arte e contemplação estética oferecem alívio temporário da vontade. Quando você está imerso em uma obra de arte verdadeira, quando você está contemplando beleza pura, quando você está absorto em música, em natureza, em qualquer experiência estética profunda, algo acontece. Por alguns momentos, a vontade silencia, os desejos param, o tempo desaparece, e você experimenta paz pura, não porque conseguiu o que queria, mas porque por alguns instantes você parou de querer. Você se tornou pura contemplação, pura presença, sem agenda, sem necessidade, sem busca. Schopenhauer achava que essa era a função suprema da arte. Não entretenimento, não decoração, mas libertação temporária da tirania do desejo. E ele estava certo. Pense nas experiências mais profundas que você já teve com arte. Aquela música que te fez parar tudo e apenas ouvir. Aquele filme que te absorveu completamente. Aquela paisagem natural que te deixou sem palavras. Nesses momentos, você não estava querendo nada, não estava buscando nada. Você estava apenas sendo. E essa sensação, essa paz profunda, é o que você realmente busca quando persegue todos os seus desejos. Mas você busca no lugar errado. Você busca em conseguir coisas, mas a paz está em não precisar de coisas. E a arte te ensina isso. Te mostra que é possível estar em paz sem ter, sem querer, sem buscar, apenas sendo. Então cultive experiências estéticas, não como entretenimento passivo, mas como prática espiritual. Pare, sente, escute música que realmente te move, contemple natureza, observe arte. E não faça isso enquanto checa o celular ou pensa em outras coisas. Faça isso com atenção total, com presença completa, e perceba como, nesses momentos, você não quer nada. E como essa ausência de querer é a maior paz que existe. E então pergunte-se, se eu posso sentir essa paz sem ter que conseguir nada, por que eu passo o resto da minha vida perseguindo coisas achando que elas vão me dar essa mesma paz? A sétima e última verdade que Schopenhauer ensinou é que a forma mais alta de liberação é compaixão e ascetismo voluntário. Compaixão porque quando você realmente entende que todos estão presos na mesma roda de sofrimento que você, quando você vê que todo mundo está sendo controlado pela mesma vontade cega, você para de julgar. Você para de culpar. Você sente conexão profunda com todo o sofrimento, porque você reconhece que não é pessoal, é universal. Todos estamos sendo manipulados pela mesma força, e quando você vê isso, naturalmente surge compaixão. Não pena, mas compreensão profunda. E ascetismo voluntário não significa virar monge ou renunciar a tudo. Significa escolher conscientemente simplicidade. Significa parar de alimentar desejos desnecessários. Significa viver com menos para precisar de menos, porque quanto menos você precisa, mais livre você é. Schopenhauer vivia de forma extremamente simples. Ele tinha poucos pertences, poucas necessidades, poucos desejos. Não porque era pobre, mas porque entendia que cada desejo adicional é mais uma corrente. E quanto menos correntes você tem, mais leve você se move pelo mundo. Então aqui está o caminho que Schopenhauer oferece para se libertar da escravidão dos desejos. Primeiro, entenda que você não está no controle tanto quanto pensa. A vontade está operando através de você. Segundo, pare de acreditar que satisfazer desejos
vai te trazer felicidade duradoura. Não vai. Vai trazer apenas alívio temporário. Terceiro, reconheça que a maioria dos seus desejos são armadilhas evolutivas, não necessidades reais. Quarto, pare de alimentar compulsivamente todo o desejo. Quanto mais você alimenta, mais forte fica. Quinto, aprenda a observar desejos sem agir sobre eles. Crie distância entre você e seus impulsos. Sexto, cultive experiências estéticas profundas, onde você experimenta paz sem precisar conquistar nada. E sétimo, simplifique sua vida voluntariamente. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Isso não significa que você nunca vai ter desejos. Você vai. Você é humano. A vontade vai continuar operando enquanto você estiver vivo. Mas você não precisa ser escravo dela. Você pode ter desejos sem ser consumido por eles. Pode perseguir objetivos sem achar que sua felicidade depende de alcançá-los. Pode desfrutar prazeres sem ficar viciado neles. Pode viver no mundo sem ser controlado por ele. E essa é a verdadeira liberdade. Não ausência de desejo, mas não identificação com desejo. Não repressão, mas transcendência através de compreensão. Schopenhauer viveu o que pregou. Ele tinha uma vida simples, contemplativa, focada em compreensão profunda, ao invés de acúmulo superficial. E ele encontrou uma paz que a maioria das pessoas, correndo atrás de 1000 desejos, nunca encontra. Não porque ele conseguiu tudo o que queria, mas porque ele parou de precisar. E quando você para de precisar, quando você realmente se liberta da tirania do desejo constante, você descobre algo surpreendente. Que a paz que você estava buscando em 1000 conquistas externas estava disponível o tempo todo, dentro de você, no silêncio entre os desejos, no espaço de pura consciência que existe quando a vontade finalmente descansa. Se você chegou até aqui, você provavelmente reconheceu essa escravidão na sua própria vida. Os desejos infinitos, a insatisfação constante, a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando. E se foi isso que aconteceu, você acabou de dar o primeiro passo para a libertação. Porque você não pode se libertar do que você não reconhece. E agora você reconhece. A vontade está operando através de você, mas você não é a vontade. Você é a consciência que pode observá-la. E na observação, na compreensão, na não identificação, mora sua liberdade. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre seus próprios desejos, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão vivendo como escravos de impulsos que nem são delas. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando os ensinamentos de Schopenhauer e de outros filósofos que entendem a natureza profunda do sofrimento humano e como transcendê-lo. E se você quer aprender mais técnicas práticas de como se desidentificar dos seus desejos e encontrar paz real, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não precisa satisfazer todo o desejo para ser feliz. Você só precisa parar de acreditar que precisa.